Se você acha que um juiz pode simplesmente tirar uma decisão da cartola, sem avisar ninguém, tá na hora de repensar isso. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar num dos princípios mais importantes do processo civil brasileiro: o contraditório como forma de evitar a surpresa às partes. Isso mesmo, nenhuma decisão pode ser baseada em argumento que ninguém teve a chance de rebater. Parece básico, né? Mas você vai se surpreender com a quantidade de casos em que isso ainda é ignorado. E o pior, se o juiz fizer isso, está violando diretamente o que está escrito no Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 10. E não é só letra morta, não. Isso tem respaldo direto na jurisprudência e em questões de concurso que podem pegar você de surpresa. Mas hoje, a gente vai te preparar para não cair nessa armadilha. Vamos começar com a base legal. O artigo 10 do Código de Processo Civil é claro e direto. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Parece formal demais. Então deixa eu traduzir. Mesmo que o juiz tenha o dever de reconhecer determinada matéria por conta própria, como prescrição, decadência, ilegitimidade de parte, ele precisa antes abrir espaço para que as partes se manifestem sobre aquilo. Não basta ele sacar a informação do processo e já meter uma decisão. Isso porque o contraditório não é só um direito de falar, é o direito de influenciar, de realmente participar do rumo do julgamento. E se isso não for respeitado, a decisão pode ser anulada por vício processual. Simples assim. Agora presta atenção nessa questão de concurso adaptada da FGV para o cargo de oficial de justiça, do TRF1. João alegou que o juiz não pode decidir com base em fundamento que não tenha sido debatido pelas partes, mesmo que seja algo que o juiz possa decidir de ofício. Isso tá certo? Tá certíssimo. E esse entendimento está consagrado tanto na letra da lei, quanto na interpretação dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já bateram esse martelo várias vezes. A ideia central é evitar a tal da decisão surpresa. Afinal, como uma das partes pode se defender ou argumentar sobre algo que nunca foi sequer levantado antes no processo? Isso fere o devido processo legal e torna a decisão injusta, desequilibrada e, principalmente, ilegal. E não para por aí. A jurisprudência vem reforçando cada vez mais esse entendimento. Em julgados recentes, o STJ anulou decisões em que os magistrados inovaram na sentença com base em fatos ou fundamentos que não foram discutidos pelas partes. E veja, isso vale tanto para o juiz de primeira instância quanto para os tribunais em grau recursal. É o chamado princípio da não surpresa. A parte tem que saber do que está sendo acusado ou do que está sendo analisado para ter tempo de preparar sua defesa ou apresentar provas. O processo não é um jogo de adivinhação. Quando a gente entende isso, fica claro que o contraditório é mais do que um formalismo, ele é uma garantia de justiça. E isso é crucial em qualquer concurso público na área jurídica, onde esse tipo de questão é recorrente. Agora pensa comigo, se uma decisão é tomada com base em argumento oculto, sem chance de resposta, o que sobra do devido processo legal? Nada. É como se o processo virasse uma roleta russa jurídica, e esse tipo de decisão não é apenas anulável, ela é um verdadeiro escândalo processual. Por isso, o princípio do contraditório se tornou um verdadeiro escudo contra decisões arbitrárias. E mais, ele se conecta com a ampla defesa e com o próprio Estado democrático de direito. Afinal, num país onde o poder judiciário pode decidir sem ouvir as partes, o que impede o autoritarismo? Essa é a lógica que fundamenta o artigo 10 do CPC. Então anota aí. Quando a questão falar sobre decisão de ofício, matéria que pode ser reconhecida pelo juiz por iniciativa própria, mas que não foi discutida no processo,
Lembre-se sempre do artigo 10 do CPC. E mais importante ainda, lembre-se que o contraditório é um direito fundamental. Ele garante não só que você seja ouvido, mas que sua fala tenha impacto real na decisão do juiz. Quer mais um resumo prático? Se o juiz quer decidir sobre um ponto X, ele tem que perguntar: alguém quer falar sobre o ponto X? Só depois das manifestações ele pode julgar. Caso contrário, pode ter certeza. A decisão vai dar problema lá na frente. E aí? Você já tinha parado para pensar que até mesmo o juiz tem que seguir regras para ouvir e decidir? Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro dos principais assuntos jurídicos e das últimas atualizações jurisprudenciais. E lembra, aqui a gente respeita o contraditório. Nos comentários, você também tem vez. Até o próximo vídeo.